Pai, nós te agradecemos. Fale conosco mesmo, usa o teu servo, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3. Versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Obrigado, Sérgio. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Apenas o versículo 5, podeis assentar. O Senhor está aqui nesta tarde para fazer maravilha no meio do seu povo. Quantos creem que Deus pode fazer maravilhas? Quantos querem ver a maravilha de Deus na sua vida? Deus pode, Deus faz. Mas Josué, quando chamou o povo, ele disse: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esse texto está dentro do seguinte contexto. No capítulo 1 de Josué, nós vamos ver Deus chamando a Josué e o animando, porque Moisés, servo do Senhor, tinha morrido. E agora Josué precisava completar a obra que Moisés começou. Josué precisava terminar de conduzir o povo até a terra prometida. E nós vamos ver Deus falando com Josué no capítulo 1 e animando a ele, dizendo a ele: anima-te e tem de bom ânimo, porque como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora a gente vai ver Josué tomando posse dessa promessa, começando a levar esse povo para a terra prometida. Mas eles estavam de um lado do Jordão e precisavam atravessar o Jordão para poder adentrar no início da posse dessa terra prometida. Eles tinham passado pelo deserto, tido experiência com Deus, sendo resgatados lá do Egito, atravessando o deserto, Deus sendo com eles através do maná, Deus sendo com eles através de todos os sinais e maravilhas. Mas agora eles precisavam tomar posse ainda da conclusão daquela promessa. Eu quero te dizer nesta tarde, se você está aqui com uma promessa de Deus e você quer ver essa promessa se cumprir, hoje é um dia oportuno para isso. Hoje Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração neste sentido, porque Deus quer fazer maravilha no meio de nós. Deus chega no capítulo 3 e fala com Josué e diz a ele: olha, chama o povo para a santificação, porque eu vou fazer grandes coisas. Diz aos sacerdotes que peguem a arca do tesouro, a arca do Senhor, a arca do testemunho. Nós vamos ver a arca sendo mencionada na Bíblia Sagrada várias vezes e com várias distinções. Mas neste dia o Senhor disse para ele: olha, chama os sacerdotes, porque os sacerdotes que podiam carregar a arca, fala para eles irem adiante do povo, e o povo estará seguindo a arca. E Moisés chama esse povo, chama os sacerdotes e diz para ele: dá a distância, para que vocês possam ir seguindo a arca, porque vamos entrar em terras estranhas. Porém, fica atento, porque quando os sacerdotes molharem os pés na água do Rio Jordão, Deus vai fazer maravilhas. Eu quero te dizer que para eu e você alcançarmos parte do Senhor, alcançarmos as vitórias que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos estar direcionados pela presença de Deus. Vamos adentrar em terras estranhas para tomar posse das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, mas precisamos estar orientados, guiados pela presença de Deus. A arca do tesouro, ela simbolizava a presença de Deus, aonde Deus estava ali com o povo do Senhor. A arca era construída aproximadamente 1,5 metros de comprimento,
90 centímetros em média de largura e 90 centímetros de profundidade. A sua tampa tinha 2 querubins, um de frente com o outro, simbolizando ali o propiciatório, sendo propiciatório, e ali simbolizando o trono de Deus. Quando os sacerdotes carregavam aquela arca e os levitas iam louvando, o Senhor estava presente no meio do povo. E para poder esse povo adentrar num lugar especial que Deus tinha prometido, Deus precisava guiá-los. Muitas das vezes queremos alcançar as maravilhas de Deus, queremos alcançar as bênçãos do Senhor, mas tiramos o olho da arca, ou seja, deixamos de focar na presença de Deus e começamos a focar naquilo que nós mesmos queremos. Mas é o Senhor que nos guia até alcançarmos a terra prometida. Se perdemos o foco, se tiramos os olhos de Jesus Cristo, o único autor e salvador da nossa vida, autor e consumador da nossa fé, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas enquanto estivermos com os olhos fitos em Jesus Cristo, o Senhor vai nos conduzir à terra prometida e vai fazer maravilha no meio de nós. O Jordão era um rio que tinha aproximadamente 200 quilômetros de extensão. Ele tinha nas suas partes mais largas 30 metros de largura, de uma margem à outra. Poderia chegar também a 30 metros de profundidade. Mas agora, chegando o povo diante daquele rio, quem sabe muitos ficam pensando, agora eu quero ver o que Josué vai fazer. Porque quando tivemos dificuldade, Moisés abriu o mar vermelho no poder de Deus, mas Moisés agora morreu. Mas se nós lermos o capítulo 3, nós vamos ver Deus prometendo a Josué, dizendo assim: a partir de hoje vou começar a te engrandecer no meio deste povo. Quem sabe muitos não davam crédito para Josué, mas Deus decidiu dar a ele a oportunidade de servir. E ele decidiu também dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um homem diferente dos demais. Josué era alguém que estava focado nas obras que Deus poderia fazer. E Josué foi escolhido por Deus para levar este povo. E daí quando a gente vê que os sacerdotes molharam os pés nas águas do Jordão, a Bíblia vai nos dizer no decorrer deste capítulo que aquelas águas que vinham da fonte para baixo se ajuntaram em um montão, e as águas que estavam descendo se foram, e o povo de Israel pôde ver terra seca. E a Bíblia vai dizer que Deus orienta ele que os sacerdotes entrem até o meio do Jordão e ali parem com a arca, até que todo o povo atravesse aquele rio profundo que era a dificuldade, aquele rio profundo que para eles, quem sabe, como crianças, com mulheres, não conseguiriam atravessar a nado, mas o Senhor quis fazer maravilhas no povo de Israel. Mas para isso, antes eles precisaram santificar a vida. O Jordão aqui, ele simboliza para mim, para você, as nossas dificuldades. O Jordão simboliza para nós aquilo que nós não conseguimos transpor pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer. Aquilo que vem atrapalhando você de alcançar a vitória na presença de Deus. Mas agora o Senhor pega este rio grande, profundo, que alguém poderia até se afogar dentro dele, e o Senhor faz parar aquelas águas. O Senhor pega essa fonte que vem descendo a água, e a Bíblia vai dizer que essas águas se ajuntaram em um montão, mas os sacerdotes entraram com os pés secos, e todo o povo atravessou a pés enxutos aquele Jordão. Eu quero te dizer nesta tarde que o teu problema não é maior do que o teu Deus. Pode até ser que o teu problema esteja se ajuntando em um grande monte, parece que vai te tragar, mas o Senhor está contigo. Se a arca, que simboliza a presença de Deus, estiver na minha e na sua vida, esse rio vai se abrir ao meio. Mas eu fico pensando e analisando, pastor, ali os sacerdotes com a arca parado no meio do Jordão, que responsabilidade. Sabemos que a multidão que tinha do povo de Israel não era 5 pessoas para passar correndo o rio. Era uma grande multidão. E eles tiveram que ficar ali
enfrentando, parados com a arca do Senhor, enquanto todo o povo a atravessava. O que eu consigo aprender com isso? Que eu, pai de família, tenho a responsabilidade de anunciar a presença de Deus no meio da minha família. Que eu, como um servo do Senhor, eu tenho que carregar a presença de Deus para que os meus alcancem as maravilhas de Deus. Muitas das vezes a gente está preocupado com alguém que está lá fora na droga, que está lá fora na bebida, alguém que está na idolatria, na prostituição, alguém que está fora dos caminhos do Senhor, e ficamos querendo que essa pessoa venha, mas esquecemos de nos pôr à disposição de Deus, em carregar a presença do Senhor, em nós mesmos adentrarmos a esse Jordão, para que esses problemas parem, para que essas pessoas alcancem a vitória. Eu e você precisamos nos dispor a estar na presença do Senhor, para que outros alcancem a terra prometida. Eu e você temos a presença de Deus, temos a arca do Senhor em nossas vidas, e vamos entrar dentro desse Jordão a pés enxutos. O Senhor também orientou a Josué que separassem 12 homens, e que cada homem daquele pegasse uma pedra grande de dentro do Jordão, do fundo do Jordão, e atravessassem com elas e fizessem um memorial do outro lado. Eu quero te dizer que aquela pedra simbolizava os problemas, as dificuldades. Se fosse com águas, muito mais difícil seria de arrancar aquelas pedras, mas o Senhor abriu o Jordão, tirou aquelas pedras através daqueles homens e fez um memorial do outro lado. Para que era esse memorial? Para que quando as crianças da geração futura perguntassem: o que são essas pedras aqui? É porque o Senhor, Deus de Israel, abriu esse Jordão que você está vendo, e essa nação passou a pés enxutos. E aqui essas pedras foram tiradas lá de dentro do Jordão e estão aqui como um memorial. O teu problema, a tua dificuldade, elas não vão te destruir. As vitórias que Deus vai te dar serão como memorial para você anunciar o poder de Deus sobre a sua vida. Quando alguém olhar e falar alguma coisa, você vai ter testemunhos da parte do Senhor dizendo assim: é verdade, o meu marido era alcoólatra, mas hoje está salvo em Cristo Jesus. É verdade que meu filho dava trabalho, mas hoje é uma bênção na casa do Senhor. Está lá louvando, está lá adorando a Deus, está pregando a palavra do Senhor Jesus. É bem verdade que a minha esposa não queria nada com Cristo, mas hoje me apoia na obra do Senhor Jesus. E aqui está o memorial daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então Deus usou aqueles homens para entrar dentro daquele Jordão, e nesta tarde Deus está nos convocando para santificarmos a nossa vida, pegarmos a arca do Senhor e adentrarmos nesse Jordão. Ele não vai nos afogar, ele vai ter que se abrir para que o povo de Deus possa passar a pés enxutos e a vitória seja alcançada completa no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que depois que todos passaram, chegaram ao outro lado, aí aquele rio voltou ao normal. Mas agora eles já estão do outro lado, mas ainda não acabou. Deus já tinha feito maravilhas, mas ainda não acabou a missão. O problema é que nós estamos acostumados a vir para a igreja e muitas das vezes alcançar até os milagres da parte de Deus. Mas depois que a gente alcança os milagres da parte do Senhor, a gente abandona a arca, a gente desiste da presença, porque a gente já alcançou aquilo que queria. Deus já tinha aberto o Jordão, eles já tinham passado a pés enxutos, já tinha um memorial do outro lado, mas ainda não tinham conquistado a Jericó. Aquela parte, aquela bênção que Deus deu a eles para fazer aquele Jordão se abrir, tinha um propósito. Qual era esse propósito? Era fazer os moradores de Jericó ficarem aterrorizados por estarem vendo quão grande era o Deus do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que depois que eles passaram o Jordão, o povo de Jericó ficou aterrorizado pelo poder de Deus na vida deles.
Eu quero te dizer que quando você vence uma batalha, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, faça memorial, mas não baixe a guarda, não jogue a presença de Deus fora, não saia do meio. Se você abrir uma campanha para alcançar uma bênção, abra 2, 3 para agradecer ao Senhor. Se você veio na igreja para o Senhor salvar algum dos teus, depois que o Senhor salvar, não saia da oração do meio-dia, continue trazendo esses e mais alguns, porque o Senhor ainda tem mais vitórias para nossas vidas. A peleja ela não acaba, a nossa vitória completa só vai ser quando Jesus vier arrebatar a igreja, ou quando o Senhor nos recolher individualmente. Mas enquanto estivermos vivos, vamos estar em guerra, pelejando, e o Senhor vai nos dar vitória. A Bíblia Sagrada nos diz agora que Deus dá estratégia para Josué, para que com aquela mesma arca eles comecem a rodear Jericó, até que eles venham a vencer. O que eu aprendo com isso nesta manhã é que eu e você não podemos ficar de maneira alguma sem a presença de Deus. Senão a gente vai dar um passo e depois tropeçar. Mas se tivermos a presença de Deus continuamente na nossa vida, nós vamos de vitória em vitória. A Bíblia vai dizer que todo aquele arraial pegava aquela arca, arrodeava uma vez durante um dia, voltava para o arraial. Depois, no segundo dia, arrodeou a cidade e voltava para o arraial. 6 dias fizeram assim. No 7º dia deram 7 voltas. E depois tocaram-se a buzina e gritaram com grande grito, e aquele muro de Jericó veio ao chão. Mas não era um muro qualquer, não era um muro como nós temos hoje, feito com tijolos de barro, apenas de um tijolo. A Bíblia vai dizer que aquele muro era tão largo que Raabe, a meretriz, ela morava sobre o muro. A casa dela estava sobre o muro. Então era um muro grande e fortificado. Mas o Senhor, através da obediência do povo de Israel, através da sua presença, fez aquele muro vir ao chão. A Bíblia vai falar que eles adentraram naquela cidade e conquistaram tudo o que tinha para conquistar. Mas tudo isso começou lá atrás, quando Josué chama o povo e diz para ele: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Queremos as maravilhas de Deus, mas estamos vivendo uma época em que poucos querem santificar a sua vida, em que poucos querem renunciar a si mesmo. O que significa santificação? Significa ser separado. Santificar-se significa se separar do mundo. Ah, irmão, então eu vou ter que ficar isolado dentro de casa. Não é isso. Você precisa separar-se das coisas ruins deste mundo. Jesus, quando foi orar pelos discípulos, ele não orou que o Senhor os tirasse do mundo, mas orou para que o Senhor os guardasse nesse mundo. Eu e você estamos no meio de uma geração onde nós precisamos glorificar e exaltar o nome do Senhor e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Precisamos anunciar que Jesus vai voltar e vir buscar a sua igreja. Precisamos anunciar que o céu é real, falar das maravilhas que tem lá no céu, mas para adentrar neste céu precisa santificar. O nosso Deus, Ele é santo, e sem a santificação ninguém pode ver ao Senhor. Qual é a única coisa que pode afastar o homem de Deus? O pecado. E como eu me livro do pecado? Me santificando, me separando deste mundo. Em Romanos vai dizer para nós não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformar pela força do nosso entendimento. Eu e você precisamos buscar de Deus quais são as estratégias para a nossa vida, para o nosso casamento. Nós precisamos nos santificar na oração, precisamos nos santificar no jejum, precisamos nos santificar no estudo da palavra de Deus, precisamos estar santificados sempre.
Bem é verdade que dentro de nós existe a carne e que ela quer os prazeres deste mundo, mas a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger. Mas como eu vou conseguir? Estudando a palavra de Deus, consagrando a minha vida, jejuando, orando, pedindo a Deus misericórdia, e o Senhor vai nos tirar do meio deste mundo, vai nos guardar e vai nos dar vitória. Todos os dias nós temos a oportunidade de pecar, mas todos os dias também temos a oportunidade de dizer: sai para lá, Satanás, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo, Ele não nos abandona, Ele nos orienta, Ele nos ensina, mas para que eu possa resistir às astutas ciladas do inimigo, eu preciso estar firmado em Cristo Jesus, eu preciso estar firmado na rocha, eu preciso estar buscando de Deus todos os dias a minha vitória. A arca do Senhor tinha 3 coisas dentro dela: tinha as pedras onde foram escritos os mandamentos, tinha ali o pote com o maná e tinha a vara de Arão. A palavra de Deus estava ali naqueles mandamentos, a providência de Deus estava ali naquele maná, senão aquele povo tinha morrido de fome no deserto. Os sinais das maravilhas de Deus estavam com aquela vara de Arão, onde ela se transformou em serpente, mas depois voltou a ser uma vara, onde o Senhor foi trabalhando e fazendo prodígios e maravilhas. Eu quero te dizer uma coisa: hoje você não tem mais a arca do Senhor. A arca do Senhor foi guardada no templo. Depois que o templo foi destruído pelos babilônicos, não se sabe exatamente onde está esta arca. Mas eu quero te dizer que eu e você hoje somos a arca do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E se ele habita em nós, ele representa a presença de Deus. Então eu e você hoje, nós somos a arca do Senhor. Precisamos manter esta palavra dentro de nós. Precisamos entender que quem provê a nossa vida é o Senhor Jesus. Mas para podermos alcançar essas maravilhas, precisamos estar buscando a santificação. Hoje é difícil ouvirmos alguns testemunhos como ouvíamos antes, onde pessoas saíram para pregar o Evangelho nos valados, nos assentamentos, e acabava a gasolina, e alguém ia lá e orava, e o carro pegava e conseguia voltar para a cidade mesmo sem combustível, mas porque estava na presença de Deus. Quando tinha alguém enfermo, alguém chegava e orava. Estava ouvindo uma pregação estes dias e a pregadora falou assim, que ela chegou enferma para pregar e já estava querendo até desistir de pregar porque não estava com condições, febre, garganta inflamada, difícil. E tinha um senhorzinho na igreja, um pastor já bem de idade, chegou para ela e falou assim: o que você tem? Eu estou doente, estou assim, assim, assim. Ela falou: eu vou orar, porque eu quero ouvir você pregar. E orou por ela e repreendeu toda a enfermidade, e ela ficou curada a partir daquele momento. Isso é para todos nós. O Senhor disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Você crê nas maravilhas de Deus? Os sinais vão te seguir. Mas para poder essas maravilhas acontecer, precisamos santificar a nossa vida. Precisamos santificar os nossos pensamentos. Quando vem setas contra a nossa vida, precisamos repreender e estarmos blindados para não recebermos essas setas do inimigo. Precisamos santificar a nossa vida liberando o perdão. Precisamos santificar os nossos olhos para ter cuidado com tudo que vamos ver. Hoje nós temos uma das piores coisas que eu acho que foi inventada na face da terra: celular. As mídias sociais. Pastor, mas ensina, isso aqui ajuda muito. É verdade. Mas se você não souber usar, te leva para baixo muito ligeiro. Você está vendo lá alguma coisa no Instagram, passando o feed, você está cantando um hino lá, vitória a Deus dará amigo. Você vai vendo alguma coisa, misericórdia. E muitos não têm a capacidade de passar rápido ou deixar aquilo. E a Bíblia vai dizer que os olhos são a janela do corpo. Se os teus olhos forem luz,
você estará bem. Mas se os seus olhos forem em trevas, todo o corpo estará em trevas. E muitas das vezes nós ficamos presos, então precisamos pedir a Deus: santifica-me, Senhor, me purifica, ó Pai. E o Espírito Santo precisa estar ligado conosco a 24 horas por dia, 365 dias por ano, no ano bissexto 366 dias, para que não possamos ser enganados pelas coisas deste mundo. Precisamos ser santificados, irmãos, em negócios que fazemos, que muitas das vezes não sabemos que alguém vai se prejudicar, mas eu vou ter lucro, então eu faço assim mesmo. Precisamos nos santificar no nosso casamento, precisamos nos santificar na nossa vida como filhos. Quando aqueles sacerdotes pararam em meio àquele Jordão, eu fico imaginando, quem sabe, os seus passando no meio do Jordão e olhando para o seu pai, e o seu pai firme com a arca do Senhor ali, adorando a Deus enquanto toda a nação passava. Eu e você precisamos carregar a presença de Deus na nossa vida, por mim e pelos outros. Nós precisamos fazer a obra de Deus por nós e pelos nossos irmãos. Precisamos estar orando, jejuando, consagrando por nós e pelos demais, para que Deus possa fazer grandes maravilhas no meio da igreja. Precisamos tirar período de oração, período de jejum, período de consagração, para que esses sinais não se extinguam no meio do povo de Deus. O Jardim Ubatã tem o privilégio de ter uma igreja que ora na madrugada, de ter uma igreja que ora no meio-dia, de ter uma igreja que ora após o culto, que consagra a vida e que nós podemos ver os milagres aqui diuturnamente. Mas tem igrejas que não conseguem mais, não estão mais participando dessas situações. Mas podemos orar a Deus e pedir: Senhor, reaviva a tua obra no meio dos tempos. Passamos 3 dias ali adorando a Deus com os adolescentes. Estamos vivendo dias em que alguém diz assim, fala: esses adolescentes não tem jeito, esses jovens não tem jeito. Mas nós podemos ver ali no Grande de Tempo, adolescentes cheios do Espírito Santo, adolescentes entregando profecia, adolescentes falando em mistério, cheios do poder de Deus, louvando, pregando a palavra. Na sexta-feira eu acredito que nós tínhamos ali em média de 8.000 pessoas, aproximadamente ali de 5 a 6.000 adolescentes, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Mas porque alguém decidiu buscar, alguém decidiu fazer aquele congresso. Então eu e você podemos nos levantar nos dias de hoje e buscar a Deus por outras pessoas. Na sexta-feira tinha um exército de intercessores lá, orando o dia inteiro, manhã, tarde e noite, para que Deus usasse os pregadores, para que Deus usasse os cantores, para que Deus fizesse prodígios e maravilhas. E o Senhor fez. O Senhor batizou. No domingo de manhã nós vimos ali aproximadamente 53 adolescentes aceitando Jesus, sendo resgatados. E isso não é diferente aqui no Jardim Ubatã. Se orarmos, se buscarmos a Deus, Deus vai continuar salvando almas. Aquele parente que você quer buscar do Senhor, Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia que Cristo Jesus é Ele quem vai resgatar. O Espírito Santo quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. A mim e a você cabe apenas orar, jejuar, pregar, consagrar a nossa vida e entregar ao Senhor os nossos. E o Senhor vai fazer maravilha no meio do seu povo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão aguardando o arrebatamento? Jesus vai voltar. Ele disse que iria nos preparar lugar, mas viria outra vez para nos levar. Mas enquanto Ele não volte, se santifique.
Santifica o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Se busque a Deus, se entregue ao Senhor, e o Senhor vai fazer maravilha na sua vida. 1 João 3,16 diz assim, que qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Irmãos, nós temos dois tipos de pecados. O pastor sempre nos ensina: o pecado voluntário e o acidental. O pastor dá o exemplo do copo de água. Se ele veio pregando e de repente ele não viu o copo, bateu, derrubou, um pecado acidental. Mas se ele viu o copo e empurrou, um pecado intencional. Esse pecado que a Bíblia está falando aqui, que aquele que peca, não viu nem o conheceu, é o pecado intencional. Porque o que ama a Deus, não peca. Você que ama alguém físico, teu esposo, teu filho, você não quer entristecer a ele. Você não vai chegar nele e entristecê-lo. Falar palavras más, duras, virar as costas, o abandonar. Você não vai fazer isso porque você o ama. E se nós amamos a Deus, nós não vamos fazer algo que vai entristecer a Ele. Uma coisa que nós podemos fazer para entendermos qual é o melhor caminho é toda e qualquer decisão que nós formos tomar. Falar: Senhor, eu vou fazer tal coisa. O que o Senhor faria? Como o Senhor quer que eu aja? Isso vai glorificar o teu nome. Se você fizer esse filtro, toda decisão que você for tomar, você vai ter bons frutos. Muitas das vezes agimos no impulso, e o impulso pode trazer grandes consequências. Mas se buscarmos do Espírito Santo de Deus o que devemos falar, como pensarmos, como agirmos, o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós. Nós vamos estar nos santificando. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso santificarmos a nossa vida. É preciso nos separarmos, nos colocarmos na presença de Deus, estarmos diante dele, trazer Deus para a nossa vida, para que esse Jordão se abra. O Senhor quer salvar, o Senhor quer batizar, o Senhor quer fazer um reboliço na tua vida e na minha vida, mas Ele vai fazer quando estivermos na posição. Nós vemos quando o Senhor levou o profeta à casa do oleiro, e aquele vaso se quebrou. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso, a Bíblia diz que o vaso se quebrou. Aí o Senhor vai lá e mostra para ele que o oleiro fez dele um novo vaso. Não remendou o vaso antigo, fez um novo vaso. Mas se nós formos olhar, naquela época os vasos eram colocados sobre uma roda, o barro, e começava-se a rodar aquela roda, e pegava aqui, o oleiro vai colocando pressão até que ele esteja no centro daquela roda, porque se ele ficar fora do centro, ele vai jogar aquela argila fora. Muitas das vezes você está passando por um processo e você acha que está tudo muito pesado sobre a tua vida. Eu quero te dizer, é a pressão necessária para que eu e você estejamos no centro da vontade de Deus. Para que Deus faça de nós vasos de honra na sua casa, nos encha com seu precioso azeite que simboliza o Espírito Santo. Mas para isso é necessário santificar-nos na presença do Senhor Jesus. Quando você vem para a oração do meio-dia, você está dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo. Senhor, eis-me aqui, enche-me do teu Santo Espírito. Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades, me ajuda, Senhor, a vencer as minhas barreiras. Você está se santificando e buscando de Deus a vitória, e a vitória será garantida em Cristo Jesus. Quer ver o Jordão abrir na sua vida? Santifique-se ao Senhor. Aquele demônio que perturba a tua família, ele vai correr em nome do Senhor Jesus. Aquela conta que você não consegue pagar, parece que está tudo fechado, parece que se juntou no montão. Eu quero te dizer nesta tarde:
Santifique-se na presença do Senhor, e o Senhor agirá na tua vida e vai te dar condições. Eu estava preocupado, porque eu tinha feito fiéis, depois fiquei um tempo sem pagar o fiéis, e foi juros sobre juros, e a conta já estava mais de 100 mil reais. E eu falava para aquele: e agora? Como não vai para pagar esse negócio? Não vou dar conta. Aí ora e busca, e o desejo de pagar, fomos pagando outras coisas que podíamos pagar, e o fiéis foi ficando. Até nome sujo no Serasa, problemas, não conseguia fazer nenhum financiamento, não conseguia nada porque o nome estava sujo. Até que veio uma oportunidade. O presidente foi lá, sancionou lá alguma coisa lá para cima, uma medida provisória, dizendo que daria desconto de 90% para quem estava em atraso com fiéis. Corremos lá, abraçamos a oportunidade, parcelamos em 10 vezes, os 10% de dívida que ficou, e o nome está limpo para a glória de Deus. Se você crer que Deus pode fazer, Deus muda a lei a seu favor, Deus age ao favor dos seus. Então somente não desista de servir a Deus e buscar ao Senhor, de buscar a face de Deus. Enquanto você está na casa de Deus adorando a Ele, buscando, se santificando, se separando para Deus, Deus está agindo ao favor dos seus, Deus está agindo a favor dos teus negócios, Deus está te livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta do inimigo. O Senhor vai estar te guardando, mas você não pode abrir mão da presença de Deus na sua vida. Não abra mão da presença do Senhor. O Senhor vai fazer maravilhas na tua vida, assim como fez no povo de Israel. O Senhor vai fazer, vai abrir o Jordão, você vai passar em meio a essas dificuldades a pés enxutos, e lá do outro lado você vai fazer um memorial das bênçãos que Deus fez na sua vida. Enquanto o Senhor não te entrega a vitória, continue adorando e bendizendo ao Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde, parece que nada está acontecendo, mas a guerra espiritual é gigantesca. É que o Senhor às vezes não nos deixa ver que a gente não iria suportar. Mas enquanto você está aqui, Deus está libertando almas que estão lá fora. Enquanto você está aqui, Deus está te dando livramento. Enquanto você está buscando do Senhor resposta, Ele está enviando anjos ao teu favor. Daniel começou a orar. Daniel tinha intimidade com Deus. E começa a orar. E passa um dia, passa 2, passa 3 e não chega a resposta nenhuma. No 21º dia, chegou a resposta. Mas a resposta saiu no primeiro dia. Mas estava tendo uma batalha. Às vezes você acha que nada está acontecendo na tua vida. Eu quero te dizer que Deus está batalhando por você. Deus é aquele que vai quebrar as cadeias. Deus é aquele que vai virar os cativeiros. Deus é aquele que vai renovar as tuas forças. Deus é aquele que vai te trazer alegria em meio à tristeza. Deus é aquele que, se for necessário, Ele vai ressuscitar aquele sonho que já tinha morrido. Mas o Senhor vai te entregar a vitória. Somente não desista das obras de Deus na sua vida. Para encerrar, eu quero pedir à igreja que ore ao nosso favor. Meu favor, o favor da irmã Keila, e em favor do conjunto de adolescentes desta igreja. Nós passamos por um congresso, foi abençoadíssimo. Dia 30 agora de setembro nós temos mais um evento, vamos estar recebendo a UNADEC aqui. E dia 7, 8 e 9 de outubro nós vamos ter nossa festividade. Eu acredito que será um grande congresso aqui no Jardim Ubatã. Muitas igrejas já convidaram a presença deles aqui. Mas eu peço à igreja que interceda, seja um exército de intercessores. Eu tenho adolescentes passando por grandes dificuldades, irmãos. Os irmãos não têm ideia do que os adolescentes estão passando. Eu tenho adolescente que está apanhando porque quer servir a Jesus e os pais não querem. Mas nós vamos vencer isso em nome do Senhor Jesus. Os nossos adolescentes vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser batizados no Espírito Santo. Eu sei que no meio deles vão ter advogados, eu sei que no meio deles vai ter médico, eu sei que no meio deles vai ter empresários, mas não é isso que me preocupa.
Eu quero que seja sim um médico, mas um médico cheio do Espírito Santo. Eu quero que seja sim um advogado, mas um advogado cheio de Deus. Eu quero que seja um empresário sim, mas um empresário compromissado com os reinos dos céus. E nós vamos estar buscando ao Senhor, e o Senhor vai dar vitória. Mas eu peço à igreja, nos ajude em oração. E o Senhor vai quebrar todo o mal, o Senhor vai ajudar esses adolescentes. E nós vamos ser vitoriosos. E esse Jordão vai abrir em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.